Pagamento de pensão à ex-mulher deve ser feito se for comprovada a necessidade. A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desobrigou um empresário a pagar pensão à ex-mulher. De acordo com o processo, o pagamento no valor de R$30 mil por mês era feito desde 2007. Para manter a pensão, a mulher alegou que teria dificuldades de voltar ao mercado de trabalho e que não conseguiria encontrar um emprego com rendimento aproximado ao valor recebido pelo ex-marido. Mas o desembargador Luiz Fernando Boller, relator do caso, não aceitou a justificativa e argumentou que o ex-marido não tem um dever de sustentá-la e disse ainda que a mulher tem capacidade para trabalhar. No voto, o desembargador considerou ainda que a mulher seria capaz de se manter com cerca de R$ 3.200 por mês, que recebe do aluguel de 2 imóveis comerciais que ficaram em seu nome depois da separação. O Código Civil prevê a obrigatoriedade de pagamento de pensão, não estabelece percentuais para a definição do valor da pensão, mas traz uma orientação. A pensão alimentícia, ela é fixada com base em um binômio da necessidade de quem vai receber os alimentos e da possibilidade de quem deve os alimentos. Então, é preciso levar em consideração quais são as reais necessidades de quem está pedindo e as possibilidades de quem está obrigado a pagar. Segundo a advogada, a Justiça tem reconhecido uma pensão que não está prevista no Código, mas que vem se tornando comum, a pensão transitória. O valor é pago até que o cônjuge consiga retornar ao mercado de trabalho. Existem os alimentos que são indispensáveis à sobrevivência da pessoa, tem os alimentos transitórios que são pagos por um determinado período de tempo, normalmente para que a mulher possa se reinserir no mercado de trabalho, se capacitar para o trabalho. E também existem os alimentos compensatórios, que são destinados a reequilibrar uma eventual diminuição no padrão econômico do casal. No voto, o desembargador manteve o pagamento de pensão à filha do casal. A decisão ainda cabe recurso. Muito bem, para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar aqui em nossos estúdios com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Boa tarde. Como vão as coisas? Tudo em ordem? Tudo certo. Então, tá bom. Gisele, o divórcio encerra o dever de prestar alimentos ou não? Paulo, na verdade, quando se tem um divórcio, esse é o meio pelo qual a lei estabelece o fim da sociedade conjugal. Então, com o divórcio, uma série de deveres que existiam na relação do casamento, eles acabam por aí. Dentre eles, fidelidade recíproca, o dever de morar no mesmo teto, né, de convivência e até mesmo a mútua assistência. Então, na verdade, quando se tem o divórcio, há o fim dessas obrigações. Mas pode acontecer, aí é preciso avaliar cada caso concreto, que aquele cônjuge, ou melhor, ex-cônjuge mais abastado, fica obrigado a pagar uma pensão alimentícia para o outro cônjuge. Tudo isso vai depender, como nós vimos na reportagem, de se comprovar a efetiva necessidade de quem está requerendo os alimentos e a possibilidade de quem será obrigado a pagar. Tá bom. E com relação aos filhos, até quando permanece essa obrigação de se pagar alimentos? Bom, embora esse divórcio ele ponha fim a essa sociedade conjugal, ele não afeta a obrigação, os deveres e os direitos que os pais têm em relação aos filhos. Então, o que acontece? Quando se tem o divórcio, pode acontecer ou não de se ter pensão alimentícia para o ex-cônjuge. Mas em relação aos filhos, permanece o dever de guarda, sustento e educação dos pais em relação aos filhos. E essa obrigação, ela decorre em razão do próprio poder familiar, e aí vai até os 18 anos, e pode se dar também com base numa relação de parentesco. Após os 18, enquanto o filho estiver estudando ou cursando o ensino superior, é possível que essa obrigação ainda permaneça, mas sempre observando esse padrão, esse binômio que a gente costuma chamar necessidade e possibilidade. Tá, e com relação novamente aí ao pagamento de pensão à ex-esposa, né? O que deve ser feito para que um dos cônjuges ou ex-cônjuges se vê liberado, né, dessa situação? No caso, o marido, claro. Né? Certo. Paulo, tem duas situações. Pode acontecer que numa sentença de divórcio se fixe ali a obrigação de uma pensão alimentícia por um certo prazo. Se tiver sido fixado dessa forma, a partir do momento em que se alcançou esse prazo, cessa-se a obrigação da pensão alimentícia automaticamente.
Mas se não tiver um prazo fixo, pré-determinado naquela decisão judicial, aí é preciso ingressar na justiça com uma ação de exoneração de alimentos. E essa ação de exoneração de alimentos vai levar em consideração se já houve, por exemplo, tempo hábil para que o ex-cônjuge pudesse ser reinserido no mercado, pudesse ser realocado no mercado de trabalho. Há casos em que a pensão alimentícia ela acaba sendo fixada de maneira vitalícia ou perpétua, mas são casos excepcionais. Quando, por exemplo, se comprovar que o ex-cônjuge ele tem alguma enfermidade que o incapacita totalmente para o mercado de trabalho ou que pelas condições práticas dele ele não tem a menor condição de ir para o mercado de trabalho, idade avançada, enfim, tem vários fatores. Nesses casos são casos excepcionais, mas é possível também acontecer situações dessa natureza. Tá certo, Gisele, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Ok.